Olá! Seja bem-vindo a mais um estudo da nossa lição de Escola Sabatina. Hoje eu venho fazer um convite para você que já teve o desejo de estudar essas lições junto com outros irmãos. Saiba que isso é possível. Todos os sábados, às 9 da manhã, através do Zoom, alguns irmãos do nosso movimento se reúnem para estudar o conteúdo dessas lições. E você é nosso convidado especial. Não deixe de participar. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, do nosso número de WhatsApp. Que Deus abençoe muito você e bom estudo. Vamos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos estudar a lição de número 10, tem um título que é a sequência Magos do Oriente, a parte 2, que a bênção e a graça, e a comunhão e a orientação do Espírito Santo possa nos acompanhar neste momento. O verso áureo da pergunta diz assim, o verso áureo da lição, né? Vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. São Mateus 2:10. Então, quando eles viram a estrela, quando os magos perceberam, novamente eles ficaram regozijando, alegres e contentes. A pergunta de número 1 diz assim, meus irmãos. Em entrevista particular, o que Herodes fala aos magos? Então, os magos se encontraram com Herodes. E qual foi essa pergunta, né, que eles falaram? 2 de São Mateus, 7 e o 8. Então Herodes chamou secretamente os magos e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhe, ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá, eu adore. Então ele ficou interessado em conhecer o menino, né? Ela chamou ele secretamente, conversou com ele e disse, olha, se você achar o menino, você me informe, que eu quero também adorá-lo. Vamos ver aqui o que diz a nota do desejado, página 62. Herodes convidou então os magos a uma entrevista particular. Rugia-lhe no coração uma tempestade de ira e temor, mas manteve um exterior sereno e recebeu cortesmente os estrangeiros. Indagou em que tempo aparecera a estrela e professou saudar com alegria a notícia do nascimento de Cristo. Pediu a seus hóspedes, perguntai-me diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Assim falando, despediu-os para que seguisse seu caminho a Belém. Então, a primeira pergunta, o interesse de Herodes era saber onde estava o menino que ia nascer. Ele queria saber dos magos, mas diz aqui a história que dentro do seu coração tinha uma coisa diferente. Ódio no seu coração, rugia o coração, né? Então ele mostrou ali um exterior sereno, ele mostrou ali uma certa preocupação, né? Mas nós sabemos que a intenção dele era outra. Vamos na sequência. Número 2 diz assim, a pergunta 2. Os sacerdotes e anciãos de Jerusalém eram completamente ignorantes quanto ao nascimento de Cristo, o que fechou a porta de seres iluminados. No desejado, página 62, diz assim, eu li também 62, a primeira pergunta. Sacerdotes e anciãos de Jerusalém não eram tão ignorantes a respeito do nascimento de Cristo como se faziam. A notícia da visita dos anjos aos pastores foi levada a Jerusalém, mas os rabis a tinham recebido com pouca digna de atenção. Eles próprios poderiam haver encontrado Jesus. O estado preparado para conduzir os magos ao lugar em que ele nascera. Ao invés disso, porém, foram eles que
que lhes vieram chamar a atenção para o nascimento do Messias. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Perguntaram, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mateus 2:2. Interessante aqui, né? Com relação aos sacerdotes, aos anciãos, aquela pessoa que estudava o aparecimento do Messias, o nascimento do Messias. Mas diz aqui que eles não se importaram nem com a notícia dos anjos, que os anjos foram dar aos pastores, que ali ia nascer o menino. Então, de ver deles conduzir os magos, diz aqui, os magos que iam agora falar para eles onde tinha nascido o menino, né? Então, o que fechou a porta de ser iluminado, diz aqui, que foi ali as suas ignorâncias, né? Sua falta de interesse. Vamos na sequência, o desejado 62. Então, o orgulho e a inveja cercaram a porta à luz. Fossem acreditadas as notícias trazidas pelos pastores e os magos, e teriam colocado o sacerdote rabino numa posição nada invejável, destituindo-os de suas pretensões a exponentes da verdade de Deus. Estes doutores, mestres, não disseriam a ser instruídos por aqueles a quem classificavam de gentios. Não poderiam dizer que Deus os passasse por alto para se comunicar com os pastores ignorantes ou incircunciosos pagãos. Resolveram mostrar desprezo pela notícia que estava agitando o rei Herodes em toda Jerusalém. Nem mesmo iriam a Belém a ver se essas coisas eram assim. E levaram o povo a considerar o interesse em Jesus como despertamento fanático. Aí começou a rejeição de Cristo pelos sacerdotes e rabis. Daí cresceu o seu orgulho e obstinação até se tornar em decidido ódio contra o Salvador. Enquanto Deus abria a porta ao gentio, estava os chefes judeus fechando-a a si mesmo. Então é importante aqui, o que é que fechou, né? O orgulho, a inveja, tudo de respeito, né? A gente não tinha interesse por Cristo. Até aqui diz a nota que eles iam dizer que isso era um despertamento fanático. Assim Cristo foi cada dia sendo rejeitado pela obstinação, orgulho e inveja dos seus próprios irmãos, né? Os sacerdotes, os rabinos, né? E ali Herodes, ele está agitado por essa notícia em Jerusalém. Estava muito, né? Mas infelizmente, né? Nenhum deles tiveram uma atenção voltada, principalmente os sacerdotes, os rabinos, né? Tiveram uma atenção voltada, ou perguntado pelos magos, né? E os pastores ignorantes, os magos, pastores, eles não queriam saber de nada com relação ao nascimento do Rei dos Reis. A terceira pergunta, meus irmãos, diz assim: o que causou grande alegria aos magos? Para a surpresa deles, com o que se depararam em Belém. Então os magos, cada vez mais, eles estavam ansiosos, eles estavam preocupados em ver o cumprimento de uma profecia, em ver o querido Salvador. 9:10. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram, eis que a estrela que tinham visto, quando no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem ele a estrela, regozijaram-se com grande alegria. Que
Que espetáculo, né? Que fé esses homens teve aí, aqueles estudando pelas profecias, entendendo especialmente aquela profecia de Balaão, né? Que Balaão não ia ver no momento, no presente não ia ver, mas uma estrela procedente de Jacó. Então eles perderam de vista ali, quando eles foram ali conversar com Herodes, e novamente eles voltaram, né? A perceber ali, novamente aquela estrela estava guiando eles, né? Guiando eles até o nascimento do menino. Vamos aqui o desejado, página 63. Sozinhos partiram os magos de Jerusalém. Caiu as sombras da noite quando saíram das portas. Mas para sua grande alegria, viram novamente a estrela e foram guiados a Belém. Não tinham, como os pastores, recebido a comunicação quanto ao humilde estado da criança. Depois de longa jornada, ficaram decepcionados com a indiferença dos chefes judeus e deixaram Jerusalém menos confiante do que nela penetraram. Em Belém, não encontraram nenhuma guarda real a proteger o recém-nascido rei. Não havia a assisti-lo nenhum dos grandes da terra. Jesus estava deitado numa manjedoura. Os pais iletrados camponeses eram seus únicos guardas. Poderiam ser aquele a quem estava escrito que havia de restaurar as tribos de Jacó e a trazer os remanescentes de Israel, que seria a luz para os gentios e salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, verso 6. Então, como se depararam em Jerusalém os magos, né? Então, os magos ficaram muito tristes, decepcionados, né? Eles já estavam anoitecendo, eles tiveram que ir embora, mas com alegria, novamente, Deus guiou ele com aquela estrela na noite, né? E foram até onde estava o Salvador. A importância aqui também que Jesus não teve nenhuma proteção humana, nem um guarda humano, né? Apenas seus pais que o protegiam, que o guardavam, Cristo ali. Então, irmãos, o nascimento de Cristo numa manjedoura, né? Foi uma humilhação grande para um ser como Jesus Cristo, né? Mas ele, como menino, veio, né? Para nos dar o exemplo, também nos dar a lição e, acima de tudo, nos salvar. Então, o que causou grande alegria aos magos, novamente, Deus guiando ele, né? Então, os magos, eles vieram atrás de Jesus. Quando a pessoa quer uma verdade, quando a pessoa tem interesse pela salvação, Deus guia, Deus orienta, Deus dá o caminho certo para a pessoa, assim como deram para esses 3 homens, né? Esses 3 homens foram diretamente guiados ao grande centro da verdade, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na continuação, a número 4, a lição diz: o que fizeram ao entrar e encontrar o prometido? Que presente deram? 2:11 de Mateus, bem conhecidos, 3 grandes presentes, né? E entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se e adoraram. Abrindo seus tesouros, ofereceram-lhes dádiva, ouro, incenso e mirra. Então esses foram os presentes, né, que eles ofertaram ao Salvador. Então, ao entrar, ficaram muito felizes, ficaram muito contentes, né? Desejado o Pai na 63 diz assim: entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Através da humilde aparência exterior de Jesus, reconheceram a presença da divindade, deram-lhe o coração como seu Salvador, deram-lhe o coração como o seu Salvador. Apresentaram então sua dádiva, ouro, incenso e mirra. Que fé a sua!
como do centurião romano. Mais tarde poder-se haver dito dos magos do Oriente, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. 8:10 de São Mateus. Então, irmão, aqui está, né, o presente que eles ofertaram a Cristo e sua atitude, né? Que eles se humilharam, eles se prostraram diante de Cristo e o adoraram. Então nós somos chamados para essas verdades, para a palavra de Deus, para adorar o nosso Salvador na beleza da sua santidade, nos prostrar, nos ajoelhar perante esse grande Deus e Salvador Jesus Cristo que intercede por nós. Vamos na sequência à pergunta de número 5, com o exemplo dado pelos magos, o que aprendemos? Romanos 12, verso 1. Vamos ver o que diz aqui a palavra de nosso Deus sobre a questão da dádiva, sobre a questão de nós ofertarmos a Deus. 12:1 de Romanos, é isto? Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, irmãos, ele falou, apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e vivo, né? Então, os sacrifícios que era feito, né, na dispensação judaica era de animais, matavam o animal, simbolizando Cristo. Hoje nós temos que matar o eu, vencer o eu, sacrificar a nossa vida, né, da obediência ao nosso Senhor, né, apresentar a Deus o sacrifício vivo, não quer o sacrifício morto, mas as nossas ofertas, a nossa vida, nossa dedicação a Ele, né. Vamos aqui, desejado 65, vida de Jesus 24, vida de Jesus 24 também, e sempre conselho pai estudante, página 60. 65 desejado. Os magos estiveram entre os primeiros a saudar o Redentor. Foi sua primeira dádiva de ser posta aos pés. E por meio daquela dádiva, que privilégio em servir tiveram eles. Deus se deleita em honrar a oferta de um coração que ama, dando-lhe a mais alta eficiência em seu serviço. Se dermos o coração a Jesus, traremos também nossas dádivas, nosso ouro e prata, nossas mais preciosas posses terrestres, nossos mais elevados dotes mentais e espiritual, ser-lhe-ão inteiramente consagrado a Ele que nos amou e entregou a si mesmo por nós. Os magos trouxeram ao Salvador as coisas mais preciosas que possuíam. Nisto nos deram exemplo. Muitos oferecem presente aos seus amigos terrestres, mas nada tem para dar ao amigo celeste que lhe conceda tantas bênçãos. Não devíamos agir assim. Devemos oferecer a Cristo o melhor de tudo que temos: nosso tempo, nosso dinheiro e nosso amor. Vida de Jesus 24 ainda. Estamos lhe ofertando presente quando damos para confortar os pobres e ensinamos as pessoas a respeito do Salvador. Ajudamos a salvar aqueles porque Ele morreu. A tais ofertas Deus abençoa. Aconselho o pai estudante, página 60. A fé sincera e incontaminada é para Ele como ouro, incenso e mirra. A dádiva dos magos ao infante de Belém é a prova de sua fé nele, como Messias prometido. É importante aqui esse exemplo, né, que os magos deram, os presentes que eles só ofertaram a Cristo naqueles momentos tão difíceis, né, de Cristo, que os magos aqui, né, eles ali saudaram a Cristo, deram a oferta, deram o que eles trouxeram de melhores aqui da terra deles, né, eles deram incenso, ouro, mirra, que tanto auxiliou nosso Senhor. Então os magos lhe deram o que tinha de melhor, diz aqui, as ofertas melhor, o presente melhor.
E às vezes nós doamos para os amigos, né? Doamos ali para o filho, os presentes e o Pai Celestial, né? Então devemos ser generosos, nossas ofertas, nosso dízimo, nosso tempo, nosso dinheiro, nossa dedicação, tudo deve ser dedicado inteiramente ao nosso Pai Celestial. Vamos então à pergunta de número 6. O que devemos conscientizar nossos filhos, né? Conscientizar a respeito do quê? Sede, Efésios 1 até o verso 4. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa a vida sobre a terra. Vós, pais, não provoquei a ira de vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e demonstração do Senhor. Importante aqui nos textos, né? Como os filhos, né? Devem obedecer os pais, como a gente obedece a Deus, né? Diz ainda que a honra do pai e a mãe prolonga as promessas de Deus na nossa vida. E os pais não devem também provocar os vossos filhos, né? É lá Adventista 4:8:1. Há muita coisa que pode ser planejada com gosto e muito menos dispêndio do que o desnecessário presente que são tão frequentemente oferecidos a nossos filhos e parentes, podendo assim ser mostrada a cortesia e a felicidade ser levada ao lar. Poder ensinar uma lição aos vossos filhos enquanto lhe explicais a razão por que tendes feito uma mudança no valor de seus presentes. Dizer-lhes que estáis convencido de que tendes até então considerado o prazer deles mais do que a glória de Deus. Dizer-lhes que tendes pensado mais em vossos próprios prazeres, satisfação deles, e de manter-vos em harmonia com os costumes e tradições do mundo. E dar presente que dele não necessitam, de que em ajudar do que em ajudar ao progresso da causa de Deus. Como os magos do passado, podeis oferecer a Deus vossos melhores dons e mostrai por vossas ofertas a Ele que apreciais seu dom, por um mundo pecaminoso. Levai os pensamentos de vossos filhos através de um canal novo, altruísta, incitando-os a apresentar ofertas a Deus pelo dom do seu unigênito Filho. Que lição importante nós temos aqui, né, irmão Madi, falando, né, presente muito necessário, devem conversar com os filhos, né, em vez de ser dado presente a ele, em vez de ser dado muitas coisas de valor, diz que ela diz que isso é um costume, é uma tradição, né, e assim, quem merece o presente? O Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sim que merece nossa atenção e o nosso presente. Vamos então à pergunta de número 7, que diz o seguinte: letra A. Os magos tinham discernido os intentos de Herodes? Letra B. O que pretendiam fazer e de que modo foram impedidos? Letra C. De igual forma que aviso José recebeu. Então, a pergunta 7 nos fala primeiramente dos magos, né? Se ele tinha discernido o intento do ímpio Herodes, do grande Herodes, né? Vamos ler aqui São Mateus 2, do 12 a 15, meus irmãos. Ora, sendo por da divina revelação, avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressar à sua terra por outro caminho. E havendo ele se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantou-se, pois tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito.
E logo ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse que fora dito da parte do Senhor pelo profeta do Egito, chamei meu filho. Importante aqui, né? Os magos, eles até então, né, não discerniram, mas apareceu os anjos de Deus e indicou, deu outra informação para ele, que ele não voltasse para lá, né? Então, eles pretendiam, o Herodes pretendia fazer o quê? Matar o menino, né? E de que forma também José também foi avisado, né? Vamos ver que desejado, página 64, que traz maiores informações. Os magos não haviam penetrado os desígnios de Herodes para com Jesus. Então, nada. Satisfeito com o objetivo de sua viagem, prepararam-se para regressar a Jerusalém, na intenção de opor ao fato do êxito que haviam tido. Em sonhos, porém, receberam a divina mensagem de não ter mais comunicação com eles. E desviando-se de Jerusalém, partiram para sua terra por outro caminho. De igual maneira, recebeu José o aviso de fugir para o Egito com Maria e a criança. E o anjo lhe disse: demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. 2:3 São Mateus. José obedeceu sem demora, pondo-se de viagem à noite para maior segurança. Que importância aqui, né, dos magos, né? Que importância que nós temos aqui de José com relação ao receber essas informações de nosso Pai Celestial, de eles não, né, deles, dos magos, não voltar mais para o Herodes, não ter mais nenhuma comunicação com ele. E José, da mesma maneira, Deus diz: olha, o anjo apareceu e disse: você vai embora, você vai para o Egito, e espera eu te avisar, vai até que ele morra, né? Então Deus livrou os magos e livrou também o nosso Senhor, né? Então, existe milhões de pessoas, né, como Herodes, que quer procurar as verdades, quer procurar a igreja, mas com intenção maligna, intenção de destruir a fé, o progresso daquele que está lutando para servir a Deus. Vamos à 8ª pergunta, meus irmãos, diz: como foi que José teve meios na fuga para o Egito e estadia lá, não? Então, como foi que José teve? Anota o desejado, página 65, né? Satanás empenhava-se em dissipar do mundo a luz divina e pôs em jogo sua máxima astúcia para destruir o Salvador. Mas aquele que não dorme nem tosqueneja, velava por seu filho amado, aquele que fizera chover o maná do céu para Israel e alimentar Elias em tempo de fome, providenciou em terra pagã refúgio para Maria e o menino Jesus. E mediante a dádiva dos magos de um país gentílico, supriu o Senhor os meios para a viagem ao Egito e a sua estadia em terra estranha. Que linda essa nota, página 66 do desejado. Então, irmão, Satanás, ele empenhava o máximo possível, né? Estudou as profecias, sabendo que ia nascer um Salvador. Então, ele queria tirar a luz divina, a luz do mundo com astúcia. Diz aqui que ele que inspirou Herodes a matar as crianças, mas aqui tem um pensamento que o Senhor não dorme, o Senhor não tosqueneja, ele velava pelo seu filho. Assim Deus, né, alimentou Israel aqueles 40 anos, assim Deus alimentou Elias quando teve fome, protegeu também de Jezabel e Acabe, enfim, né? Então nós ganhamos muito, a pessoa ganha muito em servir esse Deus que nasceu, esse Deus que morreu por nós e nos manda a sua proteção
e os seus cuidados para a nossa vida. E também nos dá condição. Quer nos dar condição de vida, meus irmãos, de sobreviver, de trabalho, condição de termos os nossos compromissos, é Cristo, é Deus, né? Assim como uma vez ele recebeu aqui presentes que transformou-se em meios para a sobrevivência, diz aqui, né? Sua estadia, assim nós aqui nessa terra, então numa estadia, não é para permanecer aqui não, estadia para que possamos encontrar um lugar onde não tem mais o pecado, nem o tentador, somente a vida eterna. Na pergunta de número 9, diz assim, meus irmãos: de que maneira Deus chamar a atenção de toda a nação para o nascimento do Messias? De que maneira? Desejado para 64, por meio dos magos, Deus chamar a atenção da nação judaica para o nascimento do seu filho. Suas indagações em Jerusalém, o despertado interesse popular e o próprio ciúme de Herodes, que forçou a atenção dos sacerdotes e rabis, dirigiu os espíritos para as profecias relativas ao Messias e ao grande acontecimento que acabava de ter lugar. Então Deus chamou a atenção dos magos, né? Aquilo ali foi muito importante, né? Um pessoal preparado, um pessoal estudado, né? Eles estudavam a palavra de Deus, astrônomos, eles não eram pessoa feiticeira, os magos não é feiticeiro, não é nada disso que mexe com coisa oculta. Eles estudavam os astros, estudavam a parte principal, né? Então ali, os magos ali, né? Deus chamou a atenção da nação judaica, né? Que vergonha! Eles, os judeus que deviam ter saudado o Messias, os judeus que deviam ter pode-se dizer de uma maneira mais forte, né? Aceitável ali o menino Jesus, e ter dado um lugar de primeira ordem, não, porque não deram atenção, né? E assim nós temos que dar atenção às coisas que Deus nos dá na sua palavra, né? Vamos agora à pergunta de número 10, que diz, letra A, como estava Herodes em Jerusalém? Letra B, por fim, que ordem deu aos soldados? Letra C, porque a distorção da missão do Messias resultou nesta terrível calamidade. Então, como estava Herodes em Jerusalém, a pergunta nos fala, né? E que ordem foi dada aos soldados, e por que houve uma distorção na missão do Messias? 2:16 a 18 do São Mateus. Então Herodes, vendo que foi iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém, em todos os seus arredores, segundo o tempo que com precisão inquiria dos magos. Cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz de lamentação e grande espanto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque eles já não existem. Que profecia espetacular aqui, né? Então, irmãos, primeiramente Herodes, né? Diz aqui Herodes, era a intenção dele, né? Era tirar Jesus. Vamos ao desejo DT 33. Satanás imbuiu Herodes dos mesmos sentimentos e temor que perturbava sua própria mente. Inspirou a intenção corrupta de Herodes de matar todas as crianças de Belém, que tinham até 2 anos de idade. Plano este, pensava ele, que teria êxito em livrar a terra do infante rei. Então o diabo também estava com esse espírito, né, de matar, de destruir, né, como diz João 10:10. O ladrão não vem só matar, destruir, roubar, ele vem para destruir tudo, né? E ele imbuiu Herodes do mesmo espírito maligno, né?
Então toda maldade que é feita contra os santos de Deus é um espírito mau que entra nesses seres humanos, né, de Satanás. Então diz aqui que Herodes ele estava com um sentimento perturbado, sua mente perturbada, preocupado com o seu trono, com a sua cadeira, né, com o seu reino, né? Então ali Herodes, ele, inspirado pelo mal, diz: agora é o momento. Fazia 2 anos, né? É o momento de praticar o morticínio a todas aquelas crianças, né? Todas as crianças, quantas crianças, né? Quantas crianças não morreram ali? E Herodes pensando que estava matando o Salvador, Jesus Cristo. Então esse plano era: eu vou desterrar, eu vou tirar o infante rei do mundo. Já pensou se Deus não protege Cristo? Se Cristo, irmão, não tivesse sido protegido, guardado, o que seria da humanidade? O que seria do universo, do mundo, dessa calamidade do pecado? Mas graças a Deus, né, Jesus foi guardado. Na sequência, o desejado 65. Em Jerusalém, Herodes aguardava impaciente a volta dos magos. Como passasse o tempo e não aparecessem, despertou-se nele suspeita, a má vontade dos rabinos de indicar o lugar do nascimento do Messias. Parecia mostrar-lhe que ele havia penetrado os desígnios e que os magos se tinham propositadamente esquivado. Esse pensamento o enraiveceu. Falhara a astúcia, mas restava-lhe os recursos da força. Faria desse rei criança um exemplo. Aqueles insolentes judeus haviam de ver o que podiam esperar de suas tentativas de colocar um rei no trono. Muito importante essa nota. Como estava impaciente, como estava Herodes, né, ali, numa situação. E ali, diz ali, que ele viu que os magos não retornavam, né, viu que os magos não iam voltar, e ali ele viu que eles se esquivaram. Lógico que não ia voltar. Tinham sido avisado, um aviso celestial, que ele não voltasse mais para Jerusalém, que Herodes ali estava com uma intenção mal, né? Então, irmãos, aqui diz que ele usou o recurso que tinha, que era a força de Roma, né? Ali contratou os soldados e ali começou a matança. Na continuação, o 65 ainda diz ainda: imediatamente foram enviados soldados a Belém com a ordem de matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Os sossegados lares da cidade de Davi presenciaram aquelas cenas de horror que 600 anos antes haviam sido reveladas ao profeta. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando e seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existe. Essa experiência aqui de Cristo, da matança de Cristo, aqui a palavra de Deus nos chama a atenção no dia de Jacó. Jacó tinha suas esposas, e a esposa que ele mais amava chamava Raquel. E Raquel teve José e teve Benjamim. E José, aconteceu aquela calamidade, onde seus irmãos tinham ciúme dele, seus irmãos não gostavam dele, e ali José, e ali fizeram algo de ruim contra José. Jogaram José naquele poço, venderam ele para aqueles povos lá, para os medianitas, e José ficou preso lá aqueles 13 anos. E Raquel chorando por José, irmão. Raquel chorando por José, infelizmente não viu mais José. E aqui em seguida nós temos também em Jeremias 31, onde também Nabucodonosor invadiu Israel, matou todo mundo e o povo foi cativo por 70 anos. Então essa experiência ela passou para o dia de Cristo,
todas aquelas crianças que foram mortas por amor a Cristo, aquelas crianças terão a sua vida de volta. Foram mártires por amor a Cristo, e todos que são mártires por amor à verdade, a Cristo, terão novamente a sua vida de volta. Isto nos fala a palavra de nosso Deus. Então o que aconteceu com Cristo, né? Aconteceu com Raquel, aconteceu com o povo lá no cativeiro por Nabucodonosor. E assim, irmãos, a palavra de Deus, ela nos fala disso aqui, né? Na sequência diz, essa calamidade trouxeram os judeus sobre si mesmo. Houvesse estado nos caminhos da fidelidade, da humildade perante Deus, ele o haveria de maneira assinalada a tornar sem efeito para eles a ira do rei. Mas separaram-se de Deus e por seus pecados rejeitaram o Espírito Santo, que lhes era a única proteção. Não estudaram as Escrituras com desejo de se conformarem com a vontade de Deus. Buscaram as profecias que podiam ser interpretadas para a sua exaltação e mostraram que o Senhor desprezava as outras nações, já que estavam-se orgulhosamente de que o Messias havia de vir como rei, conquistando seus inimigos, esmagando os gentios em sua indignação. Assim, haviam despertado o ódio dos governadores, mediante a maneira porque desfiguraram a missão de Cristo. Satanás intentara tramar a destruição do Salvador. Ao invés disso, porém, ela lhes caiu sobre a própria cabeça. Então, essa maldade, né, essa calamidade que os judeus trouxeram sobre si mesmo, irmãos, trouxeram essa maldade sobre si, sobre a sua própria pessoa, né, permitindo ali aquela calamidade das crianças. Mas faltou neles o quê? Humildade, né? Sinceridade, diz aqui. Eles foram pecando de tal forma contra Deus, que eles o Espírito Santo, eles pecaram contra o Espírito Santo, rejeitaram o Espírito de Deus. E a profecia falava que Cristo havia de vir. A profecia, ela falava do seu nascimento, aonde Cristo ia nascer, mas que eles interpretavam orgulhosamente a profecia errado. Era um conquistador, ia conquistar seus inimigos, ia matar e esmagar os gentios. Então eles desfiguraram, distorceram, como diz aqui a pergunta, distorceram totalmente a missão de Cristo. E assim, irmão, o inimigo tem feito com isso aí, né? Querendo destruir as verdades de Deus, a palavra de Deus, destruir a lei de Deus, os santos de Deus, né? E assim nós temos aí que a história se repete, mas a maldade que os judeus fizeram caiu sobre a cabeça deles mesmo, né? Foram cativos, foram escravos por não receber o nosso Senhor. Aqui passando 70 anos, né, houve uma calamidade em Jerusalém. Na continuação, então, nós vamos à pergunta de número 11, que fala assim, letra A, morrendo Herodes, que orientação recebeu José? Letra B, por que não foram viver em Belém, cidade de Davi? Letra C, onde foram morar? Oséias capítulo 11, verso 1, fala assim, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Então foi quando Jesus esteve no Egito, filho de Deus, e ali Deus estava com ele lá no Egito, chamou do Egito. 2, São Mateus 19 até o 23 diz o seguinte, meus irmãos, mas tendo morrido Herodes, e eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te, toma o menino, sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já
morreram os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, mas, avisado em sonho por divina revelação, retirou-se para regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Então aqui está a ordem que o anjo deu para José, que ele retornasse para o Egito, porque a fera já tinha sido morta, já chamada Herodes. Na continuação, o desejado 66 nos fala o seguinte: este ato de crueldade foi um dos últimos que entenebreceu o reinado de Herodes. Pouco depois da matança dos inocentes, foi ele próprio obrigado a submeter-se àquela condenação que ninguém pôde desviar. Teve morte instantânea. José, que ainda se achava no Egito, foi então solicitado por um anjo de Deus a voltar para a terra de Israel. Considerando Jesus como herdeiro de Davi, José desejava estabelecer residência em Belém. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai, receou que o desígnio do pai contra Cristo pudesse ser executado pelo filho. De todos os filhos de Herodes, era Arquelau o que mais se assemelhava em caráter. Já sua sucessão no governo foi assinalada por um tumulto em Jerusalém e o morticínio de milhares de judeus pelas guerras romanas. Novamente foi José encaminhado para um lugar de segurança. Voltou-se para Jerusalém, sua residência anterior, e ali por cerca de 30 anos Jesus viveu, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Mateus 2, 23. A Galiléia estava sob domínio de um filho de Herodes, mas tinha uma mistura muito maior de habitante estrangeiro do que a Judéia. Havia assim muito menos interesse nas questões que dizia respeito especialmente aos judeus. E o justo direito de Jesus corria o menos risco de despertar o ciúme dos que estavam no poder. Muito importante aqui, né? O que ocorrera. Então Jesus, ele infelizmente voltou do Egito, para Jerusalém, depois foi para Belém. Belém encontrou uma dificuldade e ali Jesus foi para Nazaré, chamado Nazareno. Ali, quando Herodes morreu, entrou um dos filhos dele chamado Arquelau, né? Arquelau, que reinava na Judéia. E José temeu também que ele poderia fazer a mesma coisa, querer perseguir o menino e matar o menino. E ali, no governo dele, houve um tumulto muito grande, muitos judeus, né, foram mortos ali. E assim José foi encaminhado a um lugar de segurança, ali onde o Senhor Jesus, ele se criou ali, ele nasceu e se criou ali. E ali Jesus viveu por 30 anos. A pergunta de número 12, meus irmãos, diz assim: através dos relatos, a que conclusão chegamos quanto a como foi recebido o Salvador neste mundo, né? Jesus foi recebido de maneira muito negativa, de maneira muito hostil, de maneira muito áspera, né? Vamos lá. Desejado 67. Tal foi a recepção feita ao Salvador via terra. Parecia não haver nenhum lugar de repouso ou segurança para o infante redentor. Deus não podia confiar seu filho amado a homens, nem mesmo enquanto
levava avante sua obra em benefício da salvação deles. Comissionou anjos para assisti-los e protegê-lo até que se cumprisse sua missão na terra e morresse na mão daqueles a quem viera salvar. Então jamais Deus ia confiar nos homens malignos, nos homens perversos, né? Então ele protegeu o Senhor Jesus, né? Protegeu, porque era seu filho amado, ali assistiu ele até o fim da sua vida. Jamais ele ia deixar, né, aquele amava na mão seres humanos pecadores. Concluímos a lição. O Senhor aceite, nos dê sua graça, perdão, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Em nosso site, vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.